Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Tanto as pessoas que estão aqui presencialmente, aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, boa noite, quanto aqueles que estão também em casa através do Meet, sejam todos muito bem-vindos. Nesse primeiro momento, gostaria de convidar a todos para que a gente possa levar nossas vibrações até Deus, trazendo esse equilíbrio para nosso corpo, para nossa mente, para que a gente possa relaxar nesse momento, esquecendo todo o barulho lá de fora, todos os problemas, permitindo-se mergulhar para dentro de si mesmo, e que nesse momento a gente possa aproveitar o máximo possível essas palavras que serão colocadas aqui hoje. Afinal de contas, será discutido o tema justiça das aflições, e é muito importante para todos nós que estamos aqui nessa dimensão, quanto os nossos irmãos que estão na outra também, que vão acompanhar, compreender todo esse processo que acontece. Que sejam abertas as gavetinhas do conhecimento, que os irmãos de luz possam inspirar nosso irmão Nazoniel, que vai trazer a palavra de hoje, que todos nós possamos absorver e colocar em prática da melhor maneira possível. Que Jesus abençoe nossas vidas agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Está com a palavra, meu irmão Nazoniel, fica à vontade. Obrigado, meu irmão Cláudio, por mais uma oportunidade de dividir essa tela com vocês, com o tema de hoje, né, Justiça das Aflições, que se encaixa no nosso Evangelho, no capítulo 5. Os bem-aventurados, os aflitos. O que seria isso, meus irmãos? Né? Nada mais, nada menos do que a nossa... Interromper. Sua câmera está ligada? Tá. Ok. Nada mais, nada menos do que lei de causa e efeito, né? Infelizmente, a gente sabe que ela é uma forma que o Cristo nos deu no nosso processo evolutivo. E aí eu preparei um estudo para nós essa noite, bastante interessante, né? Os bem-aventurados, os que choram, pois serão chamados à consolação. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4 a 6 e a 10. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Agora nós vamos entrar no assunto justiça das aflições. Por que sofremos? Porque uns sofrem mais do que os outros. Porque uns riam enquanto outros choram. Somente na vida futura podemos efetivar-se as compensações que o Jesus prometeu aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Ainda mais, seria um engodo. Mesmo que com essas certezas, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz nesta caminhada. Para se ter maior mérito, mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Porque nascem uns na matéria e outros na opulência, sem coisas alguma haverem feito que justificasse essas posições. Porque uns nadam, nada conseguem, no passo em que outro tudo parece florir, tudo parece sorrir. Todavia,
o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E os homens virtuosos sofram, ao que dos maus que prosperaram. A fé no futuro pode consolar e influenciar a paciência, mas não explica essas anomalias, que parece desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admitamos a existência de Deus, ninguém o pode conceder sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem o poder, toda a justiça e toda a bondade, sem o que não seria Deus. Então nós temos essa consciência que Ele é a razão de tudo, é o Criador. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente com a parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida deveriam, de uma causa, pois que Deus é justo, justar de ser essa causa. Isso o que dá a cada um deve bem complementar-se. Por meio dos ensinamentos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-as suficientemente maduros para compreendê-las, lhe revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Das duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente, na atual reencarnação, e outra fora desta. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência e de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se reúnem por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus próprios desejos? Quantas uniões desgraçadas por resultados de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dimensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades, meus irmãos, decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhe deu, combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colherem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratadas e da ingratidão deles. Interrogam friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas
vicissitudes e decepções da vida remontam passo a passo à origem dos males que os torturam e verificam-se. As mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixasse de fazer tal coisa, não estaria semelhando condições. Quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições? Quem seria o causador de todas elas, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de sua própria infortúnio. Mas, em vez de reconhecer, achar mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, acusar a previdência, a má fortuna, a má estrela. Ao passo que na má estrela é apenas a sua incúria, a sua falta de consciência. Os males desta natureza fornecem, indubitavelmente, uma notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem, às vezes, evitará, quando trabalhar, por ser melhor moralmente, tanto quanto intelectualmente. Hoje, a nossa maior preocupação não é com o progresso interior, mas com o progresso exterior. Aonde os valores que o Cristo nos colocou como forma evolutiva estão guardados na gaveta. E trazemos para as nossas vidas os valores materiais. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofreu as consequências do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Ela incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que cometeram. Lei de causa e efeito. Deus, porém, quer que todas as suas crianças ou criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Sair dos seus ensinamentos, dos seus caminhos, da sua reforma, isso tem um preço. Não há falta alguma, por mais leve que seja, meus irmãos, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosamente inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal, que pensou mal, que agiu mal, dando-lhe experiências, fazendo-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de melhorar, para que o futuro evite o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se entendesse. Confia na impunidade retardada, seus avanços e, consequentemente, a sua felicidade futura. Meus irmãos, não há males nesta vida cuja causa primária é o homem. Outras também, as quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que aparece atingindo como por fatalidade. Nazuniel, só um minutinho, por favor. Oi. Desculpa lhe interromper. É porque eu estava conferindo com o pessoal aqui, realmente a tua imagem está aparecendo só a foto. Se tiver como você sair e entrar novamente para continuar, para ver se consegue aparecer a tua imagem, porque tem um público que te assistindo aqui presencial também.
Tá Vê se bom. consegue. A Vou gente aguarda um sair e minutinho. volto. Ok. Ok. Ah, aí o homem agora apareceu. Deu certo agora? Deu certo. Pode continuar aí o raciocínio. Desculpa Pronto. interromper. Tal como, por exemplo, a perda de entes queridos e daqueles que são os amparos da família, são consequências, muitas vezes, de nossas próprias ações. E isso vai nos trazer frustrações. Todas as percepções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo os que tiraram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, tudo são causadas por nós mesmos, através de que? Lei de causa e efeito. Só que essa lei de causa e efeito, ela não só casa com a vida atual, mas são consequências de vidas passadas. Os que nasceram nessas condições certamente não hão feito existências atuais para merecer sem compensação tão triste sorte que não poderia evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo. E os que o põem à mercê da comiseração pública, pois seres tão desgraçados, enquanto do outro lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros favorecidos de modos mais felizes. Isso quer dizer, enfim, dessas crianças que morreram em tenra idade e da vida só conheceram o sofrimento. Problema são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência divina. Deus verifica a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, de estar a sua sorte irrevogável, determinada após permanecer de alguns instantes na terra? Que fizeste essas almas que acabaram de sair da mão do Criador para serem, neste mundo, abraços com tantas misérias e para serem merecedoras no futuro de uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não há podido praticar nem o bem nem o mal. O homem, meus irmãos, pois é, nem sempre é punido, ou punido completamente. Nas suas existências atual, não escapa nunca às consequências de sua falta. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre estará espiando o seu passado. O infortúnio que é à primeira vista parece inerente, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode-se dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei. Quando usamos a razão e a consciência. Os sofrimentos devido a causas anteriores à existente, presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes as consequências da falta cometida. Isto é, o homem pela ação de uma rigorosa ação na lei de justiça. Sofre o que fez sofrer os outros. Se foi duro e desumano, poderá ser o seu turno tratado duramente com a sua desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condições. Se foi avaro, egoísta,
ou se fez mal uso de sua riqueza, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelos procedimentos dos seus filhos. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. O espiritismo, permitentes, porém desejosos de reparar o mal, que hajam feito e de proceder melhor, essas as outras escolhe livremente. Isso quer dizer, as próximas encarnações, meus irmãos, após passarmos por essas duras provas de regeneração, serão melhores. Tal como o caso de um que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede que deixe recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nela o merecido castigo e provas com relação ao futuro, que eles prepararam, rendados graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não condena irrevogavelmente para uma primeira falta. Não há crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. E assim a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiação, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Porquanto, o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de evolução e, nada obstante desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma nova missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensa será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Nesse pensamento, nós temos que entender bem que prova e expiações são ações distintas. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenha tornado puro. Qualquer mácula lhe interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há peste, ao qual se veda o acesso à cidade ao que aportem, até que haja expurgado. E assim somos nós nessa caminhada. Enquanto não fizermos as nossas reformas íntimas, não aprendermos que todos os nossos sofrimentos nessa encarnação, nesse mundo de prova e expiação, continuaremos sempre encarnando no mesmo processo evolutivo. As prevenções da vida nos fazem adiantar-se, quando bem suportadas. A resiliência, a consciência, o amor ao próximo, tudo isso nos ajuda na caminhada, nesse momento de reforma. As provações da vida nos fazem adiantar quando bem suportada, como expiação. Elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a chaga e cura a doença. Quanto mais grave é o mal, tanto mais energético deve ser o remédio. Quanto maior a nossa
impureza as nossas faltas, maiores as nossas dores. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tomar providências ao seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, contrário, terá que recomeçar. E esse, meus irmãos, é o nosso processo. Justiça e aflição. Cada um desses atos executa sua evolução, com seus efeitos bons ou maus, para a fonte que os produz. O mal, do mesmo modo que o bem, torna ao seu ponto de partida. As paixões e as maledicências do ser humano produzem resultados sempre idênticos, aos quais ele não pode substituir ou subestimar. O orgulho preparado para si um futuro de humilhações. O egoísmo cria o vácuo ou a indiferença de duras provações. A história da Terra é uma urdidura de homicídios e de iniquidade. Ora, todos esses séculos ensanguentados, toda essa existência de desordens reunindo-se na vida presente com afluentes no leito de um rio. Os espíritos que compõem a sociedade atual nada mais são do que homens de outrora que vieram sofrer as consequências de suas vidas anteriores. Formada de tais elementos, como poderia o homem e a humanidade viver feliz? Isso nos traz e nos faz sentir a necessidade de melhorar o meio social, esclarecendo aos nossos semelhantes sobre a causa dos males comuns. O Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Os espíritos aclamam esse conceito. Nas vidas sucessivas, somamos experiência que nos amadurecem. Só aí, aptos para suportar provas e aprender as lições delas adivinhas, submetendo-nos a aguçadas expiações para corrigirmos. Ao contrário do que se prega, ele não é castigo, mas educação. Não foram causas as mortes de João Batista e dos inocentes crianças de 2 anos para baixo em Belém e arredores por ordem de Herodes. As vítimas sofreram efeitos de ações anteriores, praticado por eles mesmos. Revela Bittencourt Sampaio, no livro Espírito 4, que João Batista, na fortaleza de Herodes, volve em espírito ao passado, recorda erros cometidos na personalidade de Moisés, aquele em que foi a personagem Elias, trucidando profetas do Deus pagão, Baal, que era o Deus dos pagãos. Rende graças a Jesus por resgatar essas faltas, por ser o percurso e ainda por vir à terra, seguido pelos filhos da tribo de Levi, supostos inocentes, para que com eles entregassem suas cabeças e se redimissem de seus erros. Eis as origens das dores. Moisés manda matar os idolatras que adoravam o bezerro de ouro, ordem que os seus filhos de Levi
futuros inocentes executaram. Elias manda que se matem os sacerdotes de Baal, ao vencê-los na disputa. Muitos perderam a vida por suas decisões, mas personalidades de Moisés, Elias e João Batista praticou a caridade. Assim, degolados apenas uma vez, redimiu-se de seus erros, comprovando que a lei apenas educa, não é uma vingativa. Ela não é vingativa. Provocações pessoais são intransferíveis, mas podem ser suavizadas se praticada o bem, porque o amor cobre multidões de pecados. Não há, pois, injustiça nas leis divinas. Tudo tem sua causa, nem privilégios. Eis que, se existisse, João Batista não teria sido degolado. Entre os nascidos de mulheres, ninguém é maior do que João Batista. As aflições morais, meus irmãos, ou físicas, são criações nossas. Resultam dos nossos pensamentos e obras, que lêssemos terceiros que façamos a mesma coisa, como no suicídio. Emmanuel, em espírito, responde à indagação. A mente invigilante pode instalar doença no organismo. Emmanuel nos esclarece que a mente é mais poderosa para instalar doença e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Desequilíbrios e moléstia surgem também da imprudência e dos desmantelos da revolta e da preguiça. Tudo isso, meus irmãos, causado por quê? Pensamentos, atos, que esquecem da higiene até de se tornarem presas de parasita, distribuidores que se encolerizam pelos menores razões, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas ou janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo. Geram doença para si mesmo, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação, como causas anteriores de existências passadas. Não há perdão mágico, meus irmãos. Gratuito, sem transformação interior. A reparação dos nossos erros cometidos, como tradicionalmente apregoa, nem há demônios fadados à condenação eterna. Das ovelhas que o Pai me confiou, já dizia o Cristo, nenhuma se perderá. Assinala que o conhecimento da verdade liberta todos os males, entre ele do egoísmo, da maldade e certamente do inferno eterno. Oferece-nos a grande transformação através do nosso Evangelho. Diretrizes perfeitas para conquistas de evolução do nosso plano. Para isso, há necessidade maior de se buscarmos esse nosso grande projeto de vida, que a casa e a doutrina espírita nos recorda e nos convida. Reforma íntima. Diante de todas essas dores, de todos esses sofrimentos que hoje carregamos dentro de nós, cabe-nos parar, refletir o que realmente estamos fazendo com o nosso processo evolutivo. Como eu estou me comportando diante de minhas ações, de meus pensamentos? Se todas as feridas e todas as dores são causadas pelos nossos momentos de egoísmo, de nossa vaidade, como o Cristo está vendo todas as nossas ações?
O Pai sempre vai estar do nosso lado e jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai deixar uma ovelha para trás. Mas é necessário que nós tenhamos essa consciência que precisamos aproveitar as nossas encarnações, os nossos declínios, para que possamos evoluir. Todas as dores e todos os momentos de suplícios que vivemos nessa encarnação são frutos do nosso processo evolutivo. Há uma necessidade muito grande de transformação. O mundo clama por mudança. O mundo chora por mudança. E o Cristo nos ensinou: amai uns aos outros como eu vos amei. Como estamos praticando esse amor? Primeiro, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossos desafios que são a família, os nossos perdões. Como nós estamos fazendo, meus irmãos? O Cristo nos chama. É hora de mudar. Ainda dá tempo de corrigir os nossos erros. Temos que parar a nossa mente e analisarmos os nossos atos passados dentro desta própria encarnação para nos redimir a partir desse conhecimento. Mundo de prova e expiação. Como eu falei há pouco, prova e expiação são situações que correm totalmente paralelas, para que possamos entender os nossos momentos, os nossos sofrimentos, os nossos conflitos. Os irmãos que, por acaso, passaram por vidas passadas e cometeram os atos que para nós são dolorosos, muitas vezes atenuaram a sua culpa no seu processo evolutivo. Deus nos dá o frio conforme o cobertor. Para isso é necessário que todos nós possamos refletir. Tem uma música muito antiga, que alguns devem se lembrar, que era daquele cantor Antônio Marcos. Que adianta eu ir à igreja, rezar e fazer tudo errado? O que adianta eu ter o dom da palavra, o dom do conhecimento, o dom do aprendizado e não praticar? Lei de causa e efeito nada mais é do que nos convidarmos à reforma íntima e aprender a nos amar. Porque o Cristo disse: amai teu próximo como a ti mesmo. Eu aprendi a me amar, eu aprendi a me doar, eu aprendi a ser exemplo para aqueles que estão vindo após a minha passagem por esse mundo. Eu sou colo para alguém, eu sou olhos para alguém que está precisando. Eu sou luz para aqueles que estão cegos na caminhada do Cristo. Quando eu vou conseguir entender que o Cristo me quer do seu lado? Não tem tempo nem ovelha perdida, meus irmãos. Hora de refletir. O mundo passa por situações difíceis. A sociedade passa por momentos difíceis. Mas o Cristo está aqui conosco. Ele continua insistindo e batendo na porta de cada um de nós, esperando que a gente possa encontrá-lo. Que nós possamos abrir a porta e dizer: Senhor, entra nesta casa. Esta casa que eu falo não só o materialismo, mas sim o coração.
Deixa ele entrar no seu coração. Deixa ele fazer a obra que ele se propôs junto com você na sua programação, na sua reencarnação. Encontre as razões que o levaram a sair da linha reta desse projeto, para que tu possas encontrar não só a luz que te guiará nesta nova caminhada, mas te ajudará a vencer as aflições, a vencer as dores, tanto interna como externa. As nossas responsabilidades, meus irmãos, nesse encarnação é muito séria. Nós vivemos um plano transitório aonde o nosso projeto de vida pode ser ceifado a qualquer instante. Podemos ser convidados a voltar à casa do Pai de uma forma não muito recomendável, deixando o nosso projeto inacabado. E não é isso que ele quer. Não é isso que ele propôs para nós. Temos que voltar a caminhar sempre dentro da seara do Senhor. E nesta noite, o Evangelho, capítulo 5, quando ele fala das aflições, ele nos mostra, através de grandes reflexões, que tudo tem uma causa, que tudo tem um efeito, que estas dores que estamos vivenciando, a falta do amor que nós estamos tendo conosco e com os próximos, são porque nós não estamos seguindo os seus mandamentos. Nós não estamos na lei do Cristo. Porque falar é fácil, mas a atitude e a ação do dia a dia é que nos edifica, é que nos leva, é que nos aproxima, é que nos transforma perante o Cristo. E somente desta forma eu tenho certeza que poderemos chegar dentro do nosso projeto de reencarnação. Plano de prova e expiação, mundo de evolução. Quem de nós quer continuar dentro do mundo de prova e expiações, se podemos ir para o mundo de regeneração? A receita não foi dada e nós estamos seguindo. Nós estamos olhando as nossas dores como punitiva ou como corretiva? Eu estou tendo resiliência de vencer as minhas imperfeições para chegarmos num mundo melhor? Se a união faz a força, por que nós não estamos em família de mão dadas? Se as famílias estão se desfazendo por valores extra à vontade do Cristo, o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Será que estamos praticando o Evangelho no lar com sabedoria? Será que estamos usando o Evangelho como luz e fonte maior de vida dentro de nossas casas? O Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E nós estamos dando essa oportunidade ao Cristo de nos convidarmos a ir ao encontro do Pai? Ou nós estamos fechando a porta? Quais são realmente os nossos verdadeiros valores cristãos? A vida nos convida sempre a mudar, sempre nos transformar.
Para isso é necessário que a gente entenda que o Cristo tem que ser a nossa luz, tem que ser a nossa convicção, tem que ser a nossa certeza. A fé que remove as montanhas das nossas dores e as nossas dificuldades são quem nos eleva. Porque a fé ela tem de várias formas. Tem a ideológica, tem a religiosa, tem a fé calculada, tem a fé material. No conjunto, todas elas estão unificadas no mesmo seio. A vontade de amar. Quando eu verdadeiramente eu amo, eu acredito. E quando eu acredito, eu tenho fé que vou estar num mundo melhor, que eu vou vencer as minhas dificuldades, que eu vou vencer os meus momentos ruins. Eu tenho que crer que eu tenho um Cristo do meu lado. Eu tenho que saber que Ele é a mão estendida que eu tenho que segurar. Que Ele é a pessoa que eu tenho que levar para dentro da minha morada. Que possamos, nesta noite, refletir. As minhas dores são causadas por quem? Por mim. O que eu sou, o que eu represento para mim, o que eu trago para mim. Quais serão as virtudes que devo expandir dentro da minha vida, dentro da minha família? Quais as que eu não quero deixar como herança para aqueles que virão? Nós temos que viver essa encarnação, meus irmãos, como se fosse a última. Buscar a melhora todos os dias, ser melhor amanhã do que fui hoje. E dentro desse nosso processo evolutivo, dentro dessa lei de causa e efeito, é buscarmos sempre a melhor forma de vivenciar a palavra do Cristo. Seguir o exemplo dos nossos antecessores que abriram milhões de caminhos. E aos nossos irmãos espíritas que também estão por aqui, ouvindo, colhendo, nos ajudando a sermos melhores. Como Cristo disse, nunca vai ficar uma ovelha para trás. Vocês nunca estarão abandonados em momento nenhum da vida de vocês. E nós queremos buscar o quê? Acima de tudo, o Cristo veio nos trazer o quê? O Evangelho. Diretriz perfeita a conquistar a saúde espiritual. Que isso se estenda aos corpos de futuras encarnações. Ao nos recomendar para fazer aos outros aquilo que desejamos para nós. E evitar a prática do mal ao semelhante. E para isso é importante amar a Deus como a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Seja luz para ti, para a tua família, para os teus amigos e para todos aqueles com quem a gente não consegue amar. Amar todos aqueles que são próximos a nós é muito fácil. Amar aqueles a quem não nos pertence. Amar aqueles a quem não amamos ou odiamos, ou temos a vaidade de querer ser melhor do que o outro. Orai e vigiai, meus irmãos.
porque o momento pertence a Deus. E só Ele sabe quando deveremos realmente progredir. E que essas dores e essas aflições possam ser sinal de alerta para refletirmos as nossas vidas no dia a dia. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez e nos ilumine para que possamos amanhã sermos melhor do que hoje. Assim seja. Com você, Cláudio. Muito obrigado.